A atividade política é uma atividade que exige sobriedade. E isso falta ao presidente da República. É sobre esse assunto que quero tratar agora. Antes, inscreva-se no canal, dê o like no vídeo, comente os vídeos. Veja o que aconteceu. O Bolsonaro leva um humorista, porque ele decidiu, notem, o Bolsonaro decidiu utilizar esse recurso de comunicação toda vez ao sair do Palácio Alvorada, parar e falar com a mídia. Isso é um recurso de comunicação, ele resolveu fazer, ele vai ocupando a mídia diariamente com isso. E aí, no dia que é divulgado o crescimento do país, ele obviamente alertado que o crescimento poderia ser pequeno, frustrante, o pibinho, voo de galinha, e aí ele leva um humorista para chamar a atenção com a faixa presidencial, vestido de uma maneira que se assemelhasse um pouco a ele, é claro que dentro do humor, e aí sugere, né, o humorista dá bananas, então faz do humor, ou digamos assim, da ficção, algo que é realidade, né? E vai confundindo até, a gente fica pensando, será que esse humorista não seria um presidente melhor do que Bolsonaro? Mas o fato é que a política exige sobriedade. Todo mundo viu isso. Todos os políticos, deputados da Câmara, senadores, empresários, operadores do mercado financeiro, embaixadores que fazem relatos em suas línguas natais e mandam para seus países, para o Ministério das Relações Exteriores de seu país. Wall Street viu isso. A elite política do mundo pode não ter visto imediatamente, mas vai saber, vai ter algum contato com isso mais adiante. E isso mostra a falta de sobriedade de Bolsonaro. Ele utiliza uma peça de comunicação muito forte, levar um humorista junto com ele em carro oficial, caricaturando-o, né? Ele utiliza um simbolismo muito forte, muito marcante, para transmitir que ele é uma criança, que ele é um sujeito pueril, humor infantil. Né? E aí o mundo inteiro vê, o sistema político brasileiro inteiro vê, os formadores de opinião inteiro, todos eles veem isso, mercado financeiro, empresários, e aí olham para aquilo e dizem, olha, isso aí não pode dar certo. Nós temos um bebê, uma criança na presidência da República. Mas por que a política exige sobriedade? Porque as decisões políticas são decisões que mexem no aparato público. Ao mexer no aparato público, elas têm impacto sobre a vida das pessoas, de outras pessoas, têm impacto sobre a vida muito além daquele que toma a decisão. Por isso que a política não precisa ser seríssima, mas ela precisa de sobriedade. Sobriedade que falta a Bolsonaro. Há relatos de senadores, deputados, que foram se encontrar no Palácio Planalto em reuniões fechadas com Bolsonaro e o nível das piadas é o mesmo, né? O nível da reunião é o mesmo. Quer dizer, é alguém que nunca se preparou para ser presidente, foi eleito, tem que assumir, tem que governar, mas não tem a ver com o cargo, né? O cargo exige sobriedade, exige seriedade, você toma decisões que têm um impacto imenso na vida das pessoas e a ida dele, né, com esse humorista fazendo isso é um tiro no pé do ponto de vista dele, Bolsonaro. Ontem, quer dizer, quando isso aconteceu, eu soube de inúmeros casos, a pessoa vai lá e relatava para as pessoas, olha, aconteceu isso no Palácio Planalto, na saída, perdão, do Palácio do Alvorada. Aí as pessoas que ouviram, não, isso é mentira, você está falando isso. Não, entra aí no noticiário e vê. A pessoa via e ficava embasbacada, de queixo caído. Isso não é uma coisa, é o populismo para agradar, pode ter agradado uma parte do eleitorado, sim. Mas nesse caso, o maior peso é o peso simbólico, negativo, de falta de sobriedade para uma atividade, em um cargo que exige, sim, sobriedade, exige solenidade, exige decoro, exige, na maior parte do tempo, seriedade. Como tudo na vida, e eu sempre chamo a atenção que a política é a vida, a política espelha muito a vida, é claro que o humor faz parte de reuniões políticas. É claro que a brincadeira
faz parte, o político fala e conversa o tempo inteiro acerca da vida das pessoas. E, evidentemente, o humor entra aí. Né? Mas isso é algo, são pitadas, isso não é algo central em uma reunião com um político. Em uma reunião com um político, o que é central, o que é importante, o que é sóbrio, o que tem impacto na vida dele político e na vida das pessoas, nas decisões que eles políticos tomam acerca de políticas públicas que terão impacto na vida das pessoas. E a gente vê que Bolsonaro não está nem aí para isso. Decisões econômicas, vejamos agora o que está acontecendo com Bolsa Família, é algo vergonhoso. Eu tenho aqui em algum lugar, tem um livro aqui sobre o Bolsa Família, eu tenho que pegar, está aqui na minha biblioteca aqui, que eu recomendo para todo mundo, esse livro sobre o Bolsa Família. Você encontra na internet, pode baixar em PDF, né? Então você vê o que está sendo feito, é um verdadeiro absurdo o que está sendo feito com o Bolsa Família. As pessoas, é normal que no Bolsa Família entrem e saiam muitas famílias. Então por que a família sai? Porque ela já não está mais habilitada, ela não tem mais os requisitos para receber o Bolsa. As crianças se tornaram adultos, saíram da escola, enfim, não tem lá os requisitos para. Então você todo mês, toda semana tem gente saindo, as prefeituras controlam isso. Da mesma forma que tem gente pedindo para entrar, gente que não tinham crianças, se tornaram pais, são muito pobres, essas crianças passaram a frequentar a escola, então elas batem na porta do setor público e requisitam o Bolsa Família. E aí a burocracia do governo, eficientemente no passado, analisava e concedia o Bolsa para essas famílias. Bolsonaro fechou a porta de entrada. O governo Bolsonaro fechou a porta de entrada. E aí, qual o envolvimento do presidente nisso? Falta de seriedade, falta de sobriedade. Deve dizer, deixa aí, tem que economizar, economiza, deixa aí. Não se debruça sobre o assunto, não vê qual o impacto do assunto, qual o impacto que isso tem na vida das pessoas, qual o impacto que isso tem na sociedade. Isso vai acarretar uma pressão sobre outra parte do sistema público, isso vai levar ao aumento de roubos, da violência, vai aumentar a insegurança pública. Tudo isso faz parte de uma reflexão de um político. Um político pode simplesmente tomar a decisão seguinte, que atividade sóbria, de novo, voltando a isso, séria, não para humorista carioca. Ele pode dizer o seguinte: olha, tudo que for pequenos gastos da população, eu quero que seja dado uma atenção especial e quero que seja controlado. Pequenos gastos ou pequenos recebimentos. O Bolsa Família é um deles, o gás é um deles. Então tem várias. Isso é uma decisão política de alguém que leva a sério a atividade pública e não como uma criança, com um humorista na saída do Palácio do Alvorada. Tá? Então o que esse fato que o Bolsonaro criou revela sobre ele na presidência é de imensa profundidade. E é muito grave e tem um impacto negativo. Olha, tem artigos mostrando que o Wall Street, quem lá... o que acontece? O mercado financeiro inteiro acompanha o Brasil? Não! Quem acompanha o Brasil é quem tem dinheiro no Brasil. Quem diz, olha, eu vou investir no Brasil para ganhar dinheiro lá. Então, no mundo inteiro, Londres, Frankfurt, Nova York, tem gente que acompanha o Brasil, lê notícias em inglês do Brasil, essas pessoas viajam, vêm para cá, procuram saber o que está acontecendo. Então elas souberam ontem que Bolsonaro fez o que ele fez. E aí o que as pessoas dizem? Opa, tô vendo tudo isso, o Brasil ainda vê o presidente tomando essa atitude infantil que nenhum chefe de Estado, chefe de governo do mundo tomou até hoje. Tá? Aí o que ele diz? Opa, peraí, eu não vou recomendar ao pessoal que põe dinheiro comigo a colocar dinheiro no Brasil. Olha o presidente brincando no dia que sai a taxa de crescimento do país no primeiro ano de governo dele. Tá? Isso acontece, isso é real. Isso aconteceu no momento que Bolsonaro fez isso. Essas pessoas viram esses relatos, viram essas notícias, leram, muitos deles sabem português, leram em português, leram em inglês, ligaram para o Brasil, conversaram e perguntaram a opinião das pessoas. Vem cá, mas o que significa isso, ele fazer isso? Aí quem analisa diz, significa que ele estava querendo fugir do assunto, significa que ele não dá importância para o crescimento do PIB. Aí esse cara desliga o telefone
diz lá para o fundo dele, para os gestores do fundo, diz, olha, alto lá, enquanto a gente tem no Brasil, vamos tirar mais um pouquinho, porque o presidente não dá sinais de estar levando a sério o cargo. Tá? E isso tem impacto na nossa vida, né? Estamos sendo conduzidos por uma figura assim. Lamentável? Pra lá de lamentável. Dê o seu like, inscreva-se no canal, comente o vídeo. Um grande abraço.